Pai do Senhor Jesus seja em tua vida. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus falou: porviai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus falou: a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos que conseguem entrar, poucos que conseguem achar esta porta que conduz à vida eterna. Mas a porta espaçosa, o caminho largo, muitos entrarão por ele. Então é uma proposta que Deus deu ao homem. Deus propôs a cada homem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então cada um escolhe. Pois lá em Romanos capítulo 14 e versículo 12 está escrito assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então cada homem vai ter que prestar conta de tudo que ele fez aqui em terra, enquanto estava vivo, seja ele prestando culto para Deus racional, ou culto para o diabo e Satanás, a antiga serpente, que o mundo não acredita, que as pessoas pensam que é uma ficção, é um símbolo. Mas Jesus, ele falou mais a respeito do inferno do que do próprio céu. E ele ensinou o homem para que o homem não fosse para lá. Ele falou uma certa vez que se teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar na vida eterna faltando um dos teus membros do que você possuindo os dois e ser lançado no fogo eterno. Lá o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Se teu braço te faz pecar, tua mão, arranca-o. Se teu pé te faz tropeçar, arranca, porque é melhor você entrar na vida eterna faltando um dos teus membros do que você possuindo todos e ser lançado no fogo eterno, sem misericórdia, porque o juízo de Deus será sem misericórdia. A Bíblia diz lá em Salmos 89 que a base do trono de Deus é a justiça e o juízo. Então hoje o homem tem uma grande oportunidade dada por Deus por meio do seu Filho, porque Jesus é o nosso precursor, Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Ele é o homem, ele é o Deus que se foi benigno, o Deus que é misericordioso para com o homem, e ele vem chamar o homem para o arrependimento. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração de incrédulos, uma geração de idólatras, uma geração de avarentos, uma geração que só promove as coisas erradas. O cinema só promove as coisas erradas, o funk só promove as coisas erradas, o sertanejo só promove o adultério, a fornicação. Mas o povo gosta de ouvir, o povo deseja ouvir, o povo compra para ouvir. Mas quando é para examinar as Escrituras, porque Jesus falou que se o homem examinar as Escrituras, ele encontra nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. A Bíblia Sagrada é a inspiração de Deus, dada ao homem santo, que escreveu, falando pela direção do Espírito Santo de Deus. Mas muitos não acreditam na Bíblia, muitos não acreditam na profecia sagrada, que Deus deu como ordenança aos filhos dos homens, para que os filhos dos homens obedecessem o que nele está escrito. 1 Coríntios 10, versículo 11, Paulo falou: tudo que foi escrito para o nosso aviso. Então eu vim aqui avisar você que está se aproximando o grande e terrível dia de nosso Deus. A Bíblia fala lá em Amós capítulo 8, aliás capítulo 4: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Mas o mundo está preparando para mais tarde assistir o futebol, estão se preparando para mais tarde ir para o cinema, estão se preparando para mais tarde ir para o casamento. Mas para encontrar com o Senhor, as pessoas não estão mais preocupadas, não estão importando. Pouco faz, tanto faz como tanto fez, pouco importa. O importante é beber cachaça, é fumar maconha, é fumar cigarro, é vadiar. Isso que as pessoas gostam e é mais importante para elas. Mas Jesus falou: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus.
prepara-se, porque breve ele voltará. O mundo não mais acredita nas profecias da palavra do Senhor, mas elas hão de se cumprir, hão de acontecer. O mundo aceitando, os grandões aceitando, os homens de fama, os homens poderosos, queiram ou não queiram, Jesus vai aparecer nos céus com grande poder e grande autoridade. Sabe para quê? Para poder julgar cada um que prevaricou contra o seu santo mandamento. Cada homem receberá de si mesmo aquilo que convinha ao erro que eles mesmos quiseram. Mas eu vou ler o que Jesus falou. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus lhe disse: as raposas têm cofis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E outro de seus discípulos disse-lhe: Senhor, permita-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Quando Jesus pregava o arrependimento e o reino de Deus que era chegado até os homens, Jesus sempre mostrou por parábolas o que aconteceria na vida de cada um. Todos aqueles que se apresentavam a Jesus, sejam eles incrédulos ou crédulos, sejam eles religiosos ou não religiosos, eles se apresentavam a Jesus com enfermidades, com possessão de demônios, mas eles se apresentavam a Jesus, porque eles bem sabiam que Jesus era um homem enviado de Deus, um homem vindo de Deus. E quando eles se apresentavam a Jesus, cada um queria colocar em questão a Jesus, a sua causa, tudo que eles estavam passando e vivenciando. Mas quando eles estavam preocupados só com o reino material, Jesus quis mostrar a figura do reino material, a semelhança do reino espiritual. A linguagem de Jesus sempre fora espiritual, mas o mundo, as pessoas, os religiosos, os fanáticos, os fariseus não compreendiam a linguagem de Jesus. Por isso que Jesus muitas vezes usou linguagem terrena para poder o povo compreender o que é espiritual. Mas mesmo assim, o povo não compreendia a linguagem de Jesus, como até hoje não compreende uma coisa simples, uma coisa fácil de se entender, que é que ele voltará. Ele próprio falou que quando ele voltasse, não encontraria fé na terra. O mundo não tem fé, as pessoas não têm mais fé na volta de Jesus. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta, dizendo assim, que nos últimos tempos sobreviriam homens escarnecedores quanto a esta promessa. Então os homens estão criticando, zombando, escarnecendo, dá risada à torta e à direita, estão menosprezando aquilo que está escrito. As pessoas não acreditam mais na Bíblia, mas acreditam no Harry Potter. As pessoas não acreditam mais na Bíblia, mas acreditam no Jornal do Dia. Não acreditam na Bíblia, mas acreditam no Jornal Nacional. Não acreditam mais na Bíblia, mas acreditam em reza de Ave Maria. Isso é antibíblico, isso não está escrito na Bíblia. Jesus falou que por muitos eles falar ou orar, eles pensam que serão ouvidos. Os gentios, eles fazem sempre orações repetitivas, Ave Maria, 10 Ave Maria e um Pai Nosso, orações repetitivas. Por eles muito falar, pensarão que serão ouvidos. Mas a geração atual não acredita mais naquilo que está escrito. Mas bem-aventurado, Jesus falou, aqueles que não me viram e creram. Bem-aventurados são os que lêem, os que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está se findando, a oportunidade vai acabar. Quando o homem descer à sepultura, vai cumprir-se a palavra que Jesus falou em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Cabe ao homem uma só vez morrer, vindo depois o juízo. Então, o homem vai morrer uma vez. Na sequência da sua morte,
ele se apresentará a Deus, para assim receber aquilo que ele praticou em vida. A quem ele serviu em vida, ele vai eternamente passar eternidades de eternidades. Lá em Romanos está escrito assim: a quem você se apresentar, você se torna servo daqueles que você obedece. Ao Deus que você se apresentar, o Deus que criou os céus e a terra, se você se apresentar a Ele, você vai ter que sujeitar aquilo que Ele deixou como escrito, para aviso nosso, para aviso seu. Mas se você se apresentar a Satanás, o Deus desse século, ele vai ser o seu Senhor, ele vai passar a te dominar. E ele, para te dominar, ele primeiro te oferece coisas materiais. A primeira coisa que ele ofereceu para Jesus, lá no deserto, em Lucas capítulo 4, foi: transforme essa pedra em pão e coma. Transforme essa pedra, se você é o Filho de Deus. Só que Jesus virou para Satanás e falou para Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A sede que o homem tem não é de beber cachaça. A sede que o homem tem não é de beber pinga. E a fome que o homem tem não é de comer alimentos perecíveis, mas é de beber a água viva que desceu do céu, o pão vivo que veio do céu, a carne que é Jesus. Por isso que quando Elias estava à beira do riacho de Querite, ele estava lá, faltou água, secou as águas daquele rio, mas a Bíblia diz que Deus enviou povos vindo do céu para o alimentar o profeta. A água que ele tomou era a água do Espírito Santo de Deus, era o Espírito do Senhor que estava sobre Elias. E a carne que ele estava comendo não era a carne de boi, não era a carne que comprava no açougue, era a carne que era a carne de Jesus, o corpo de Jesus. E ele se alimentou e caminhou mais até chegar ao Monte Horebe de Deus, para ali encontrar com Deus. Mas quando Satanás viu que Jesus não se entregou à sua oferenda, aos seus manjares, ele apelou para outra parte da Escritura. Ele viu que com Jesus não deu certo citar o que Moisés falou, que não só de pão vive o homem, que Jesus falou para Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou para Jesus, levou Jesus no momento e mostrou todo o reino deste mundo, toda a glória, e ele afirmou: tudo isso foi me entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, proste a meus pés e me adore. O único desejo que Satanás tem é que o homem venha se curvar diante dele. E o maior desejo que Satanás teve naquele dia foi ter o gosto de querer Jesus se prostrando aos seus pés. Mas Jesus falou: está escrito, só o Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás não se contentou. Mais uma vez, ele quis colocar Jesus em uma prova terrível. Mas Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito de Deus. Quem vai para o deserto com Deus, Deus sabe como cuidar dos seus servos. E Satanás falou para Jesus, levou para o pináculo do templo, lá em Jerusalém, e mostrou ele a distância de cima a baixo, e falou para ele: olha, te lança daqui para baixo, porque está escrito, nenhum dos teus pés tropeçarás, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Você não vai morrer se você cair daqui de cima. Você não vai quebrar nenhum osso do seu corpo se você cair daqui, porque está escrito, Deus falou. Se Deus falou, Deus não mente. Só que Jesus viu que Satanás queria colocar à prova a Deus através de Jesus. Jesus falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas o homem tem tentado a Deus, o homem tem brincado com Deus, o homem tem escarnecido de Deus. Quando o homem rejeita a palavra de Deus, vinda do próprio Deus, ele não está rejeitando homens que foram enviados por Deus. Os profetas, a Bíblia Sagrada fala
que Deus de madrugada enviou profetas para avisar o povo: arrependa-se dos seus pecados, converta-se a Cristo Jesus. Mas o povo escarneceu, o povo não quis saber, pôs de lado aquilo que Deus estava falando. É como hoje, as pessoas não querem ouvir o que diz a sã doutrina, mas querem ouvir o que diz o cinema, o funk, o sertanejo, o rock. Então, quando as pessoas estão enfermas, elas se lembram de Deus. Quando elas estão na UTI, elas se lembram de Deus. Quando elas estão entre a vida e a morte, elas clamam pelo sangue de Jesus. Mas como é Deus, Deus é longânimo, Deus é compassivo e Deus é misericordioso, por isso que Ele não te matou ainda, para você se arrepender dos seus pecados, pecado do adultério, pecado da sensualidade, pecado da vaidade, da avareza, da idolatria. Deus está te dando tempo para você sair da idolatria, da feitiçaria, do mundanismo. Porque a vontade de Deus é esta: que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Mas eu duvido, aliás eu tenho certeza, se alguém vai conhecer a verdade ouvindo funk, vai ouvir só demônios ensinando a ele como é se prostituir, como é fornicar, como é adulterar. Ninguém conhece a verdade bebendo pinga, bebendo cachaça, fumando maconha. Jesus falou em João capítulo 8, em versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Jesus falou que o servo, ele fica para sempre na casa, mas o filho não fica para sempre na casa. Jesus estava falando da espiritualidade que o homem não conhece. O servo, ele se torna escravo do pecado e ele não tem força, não pode, por mais que ele deseje sair da escravidão que ele se encontra, ele não pode, porque ele é servo. Só o Filho pode libertar. Só Jesus liberta o homem do homossexualismo. Só Jesus liberta o homem da escravidão, do pecado, da cachaça, da ladroice, do feminismo. Só Jesus liberta o homem da mentira, do engano. Mas o servo, ele não pode falar para o seu senhor: olha, eu vou para lá, porque ali é melhor. Ele não pode tomar tal decisão, porque ele é um servo, ele é um escravo nas mãos da impiedade, nas mãos do pecado. Por isso que o pecado, ele entrou na corrente sanguínea do homem e fez do homem escravo. O homem não pode auto se opor contra o pecado por suas próprias forças. Ele quer, mas ele não consegue. Olha para o bêbado, parou por alguns dias, mas quando vê, já está novamente bebendo, porque é escravo da bebida. Olha o homem que diz que parou de fumar, mas ele não consegue parar, porque ele é escravo. Para 2, 3 dias, mas quando vê, já está de novo fumando, porque é escravo do cigarro. Mas se Jesus libertar o homem, nunca mais ele torna a ter sede desta água que o diabo oferece. A mulher samaritana estava tirando água junto à herdade de Jacó, que Jacó deu para José, o seu filho. E ela estava lá na beira daquele tanque, e Jesus falou para aquela mulher: me dá um pouco de água. E ela falou: mas Senhor, tu não tens com que tirar, e pedes a mim? Não sabes que eu sou samaritana e tu judeu? O samaritano não pode nem sequer encontrar-se, muito menos falar. Só que Jesus falou para ela: ah, mulher, se tu soubera quem te pede água, tu a me pediria e eu te daria água viva. E essa água faria em ti uma fonte de águas vivas e jorraria para a vida eterna. Aquela mulher não pensou mais de nada a não ser de querer beber aquela água. Só que Jesus falou para ela: chama teu marido primeiro, vai lá chamar teu esposo. E ela falou: eu não tenho marido. Jesus falou: disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5, e agora o que você tem não é seu. E ela falou para Jesus: vejo que tu és profeta.
vejo que tu és profeta. Profeta, a Bíblia o considera como vidente de Deus, aquele que falava as coisas e se cumpriria no tempo de Deus. Muitas profecias ainda irão se cumprir, e uma dessas profecias está escrita no Evangelho de Judas. É a profecia que Enoque falou, o sétimo depois de Adão. Enoque era o homem que andou com Deus. Se andou com Deus, era amigo de Deus, era companheiro de Deus. Aonde Deus ia, Enoque estava indo. Aonde Deus parava, Enoque parava, porque era amigo de Deus, fazia aquilo que Deus agradara. E ele falou assim, Judas, no versículo 14: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o dia do Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos os, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Essa profecia, ela vai se cumprir quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, para poder trazer juízo sobre aqueles que prevaricaram contra os seus santos, contra os seus mandamentos. E toda palavra ociosa que o homem falou nessa vida, ele vai dar conta no dia do juízo. Os palavrões que você soltou à torta e à direita, as palavras que você usou torpe contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu próximo, contra seu pai, sua mãe, você vai prestar conta no dia do juízo, porque nem nada vai passar desapercebido. Até aquilo que você pensou, até aquilo que você imaginou e desejou em seu coração, você vai prestar ato no dia do juízo de Deus. Mas mestre, Jesus estava pregando, e aquele rapaz se aproximou de Jesus: mestre, aonde tu fores, eu irei contigo, eu te seguirei. Jesus falou para aquele homem: olha, eu não tenho lugar, não tenho casa, o filho do homem não tem aonde reclinar sua cabeça. As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, tem aonde deitar, dormir e descansar, mas o filho do homem não tem aonde reclinar sua cabeça. E o outro falou para Jesus: Senhor, permita que eu te siga também. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai que morreu. E Jesus falou para ele: deixa que os mortos sepultam os mortos, vem me segue. Quer andar com Jesus? Caminho estreito, a porta é apertada. Quer andar com Jesus? Renuncia todo dia a sua vida de pecado, sua vida miserável, a sua vida cotidiana que desagrada a Deus, para viver uma vida santa, íntegra e agradável aos olhos de Deus. E só é possível pelo Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne. Porque pela carne do homem, pelo modo de viver do homem, o homem não pode andar com Deus. Só pelo Espírito Santo de Deus que o homem consegue andar com Deus aqui na terra. Enoque andou com Deus, Abraão era amigo de Deus, Moisés andava com Deus, Noé andava com Deus também. Todos os profetas falavam as palavras de Deus, mas o povo, a multidão, distorcia os religiosos. A multidão não quis saber aquilo que os profetas falavam. Só que Jesus comparou essa geração de hoje com a geração de Noé. A geração de Noé só se preocupava em comprar, vender, casar e dar-se em casamento. Casava hoje, amanhã divorciava. Vou ser feliz, eu vou viver como eu quero, como está tocando a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como falou o Zeca Pagodinho, aquele filho do diabo. Deixa a vida te levar. Mas mal você sabe
que ela está te levando para o inferno, para a condenação eterna. Porque a Bíblia diz que há caminho aos homens que parece ser direito, mas o fim é morte. Então você pensa que está andando no caminho bom, no caminho de bem, mas você está indo para a condenação. E Jesus, antes que você seja condenado, Ele quer te livrar da condenação eterna e da ira futura de nosso Deus. Procurai ao Senhor, buscai pela palavra de Deus, enquanto você tem oportunidade, você tem fôlego de vida. Então comece a adorar a Deus, como fala essa palavra, porque qualquer adoração que for contrária a esta palavra, ela é profana. Qualquer música que você entoa e for fora de louvor e adoração a Deus, é satânica, diabólica e terrena. Mas o louvor para com Deus é um louvor santo, hinos de harpa, com salmos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. Então, para seguir Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas o caminho é apertado, a porta é estreita. Jesus falou que poucos que são os que encontram, por causa das filosofias humanas, por causa das palavras persuasivas de homens que estão corrompendo o evangelho genuíno. A maioria não quer saber de Deus, já usa como justificativa, querem viver no prazer momentâneo da carne, querem só viver pelo prazer que a carne oferece. Ouvem falar de Deus, mas não quer pôr em prática aquilo que Deus fala. Dizem que tem Deus, mas nunca ouviu a voz de Deus. Dizem que anda com Deus, desde que nasceu já tem Deus, mas nunca parou para dobrar os joelhos e clamar pelo nome do Senhor. Nunca teve a disposição e o interesse de comprar uma Bíblia para poder dar ao filho, para ensinar o filho, ou para poder examinar também. Mas para comprar cerveja, qualquer esquina o povo vai atrás. Para comprar maconha, em qualquer boca de fumo o povo vai atrás. Mas para comprar essa palavra, que hoje você tem a oportunidade para poder encher de Deus e esvaziar do mundo, preferem pagar pelo litro de Red Label, preferem comprar a maconha que vai condenar sua alma amanhã. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, Jesus falou, não hão de se passar. Toda a glória do homem é como a erva, cai e seca, mas a palavra de Deus permanece para sempre, falou o apóstolo Pedro. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia. Você está esperando você morrer para acreditar naquilo que está escrito? Está esperando Deus pedir a sua alma hoje? Louco, se pedir a tua alma, o que você tem preparado e para quem será? O seu dinheiro não vai livrar a sua alma da condenação do inferno. A sua beleza exterior, mas interiormente está podre, como sepulcro caiado, como teia de aranha, que Jesus fala, não vai livrar a sua alma da condenação do inferno. As pessoas não acreditam mais no inferno, porque o Papa Francisco disse que o inferno não existe, que Deus não é um ser vingativo, que não vai colocar o homem lá para condenação. Então ele não crê na Bíblia, não lê Bíblia, não examina a Bíblia, porque o Papa, quando veio a última vez no Brasil, ele não trouxe consigo Bíblia, porque eles não acreditam na Bíblia, acreditam em reza de terço, em Ave Maria. Jesus falou, hipócritas, raça de víboras, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? O homem dá jeito para ir para o casamento, dá jeito para ir para a festa, dá jeito para ir para o baile funk, para o cinema, para o estádio de futebol, mas para dar um jeito para entrar no reino dos céus, não querem. Jesus falou que a lei e os profetas durou até João. Desde então é anunciado o reino dos céus, e o homem prega força para entrar nele.
é com força que o homem entra no céu, não é com corpo mole, como as igrejas evangélicas estão oferecendo aí para muitos. Dá o seu dízimo, que você já está abençoado de Deus, você já tem seu lugar preparado no céu. Não morre para o mundo, não nasceu de novo, nunca se converteu, e ainda diz que é crente em Jesus, vive só na idolatria do futebol, e ainda diz que é crente em Jesus, vive só no cinema passeando, e ainda diz que nasceu de novo. E os pastores apoiam o que eles fazem, porque os pastores estão na mesma feita que eles, são ovelhas errantes, são pastores que introduziram heresias de perdição. Na verdade nem é para ser chamado de pastor, é mercenário, lobos cruéis em pele de ovelha. Mas o povo para, dá atenção para ouvir Marco Feliciano, para ouvir Silas Malafaias, para ouvir Edir Macedo, para ouvir Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello. As pessoas param para ouvir, mas quando é para ouvir que Jesus fala, que é segundo a verdade, porque para isso eu vim e para isso nasci, disse Jesus, para dar testemunho da verdade. As pessoas não querem, quer ouvir Gamaliel, quer ouvir Cefas, aliás, Caifás e Anás, mas para ouvir Jesus, tem comichão nos ouvidos, a orelha coça, o povo não suporta, porque pensa que está julgando ele, o seu pecado já está te julgando. A palavra que tenho pregado, Jesus falou, esta vai te julgar no último dia, porque hoje não querem acreditar, mas no último dia irão acreditar, querendo ou não querendo, vão ter que se curvar. A Bíblia diz que todo olho vai ver, todo joelho vai prostrar, e toda língua vai confessar que Jesus não é filho de Maria, que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus Altíssimo, aquele que habita nas nuvens, no seu trono eterno. É como o profeta falou, os céus são o estrado dos meus pés, a terra é o escabelo dos meus pés. Mas não querem acreditar nesta palavra, são zombadores, homens errantes, homens dissolutos, homens profanos, homens ingratos, detratores de males, caluniadores, fraudulentos, obstinados sempre a fazerem o mal, homens de dura cerviz, ouvem com o ouvido, mas não ouve, porque ouvir até o diabo ouviu, mas não quis obedecer, não quis dar ouvido. Até quando Jesus falou, eu irei estar convosco, essa geração má, essa geração perversa, essa geração de adúlteros e adúlteras, trai a esposa, trai o esposo, e pensa que está tudo bem, separa da mulher para casar com outra, e pensa que está tudo bem, pensa que está sendo feliz. O diabo que os enganava, enganou um terço dos anjos, e o homem, o diabo só dá um poder para ele, de ser poder social, poder econômico, financeiro, e o homem pensa que é alguma coisa, bate no peito, empina o nariz e sai com cabeça erguida. A Bíblia diz que Deus vai abater os soberbos, a altivez do coração Deus vai destruir. O homem que pensou que era alguém aqui na terra, naquele grande dia, ele vai ver que ele não era nada, não passou de um verme, não passou de um pó. Do pó você veio, infeliz, do pó você vai retornar. Jesus quer que você morra, mas morra salvo, porque ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo da condenação do inferno. Mas em vez de acreditar nas palavras de Jesus, querem acreditar nas palavras do Padre Marcelo Rossi, que diz que reza de terço, reza de Ave Maria, pode interceder por você agora e na hora da morte. Não tem isso na Bíblia, isso é antibíblico, são dogmas que os papas inventaram para poder ganhar dinheiro às custas dos homens. E por isso que o Império Romano é o império mais rico da face da terra, nunca deixou de se existir. Saiu os imperadores romanos, entraram os papas,
E os papas se transformaram de imperadores romanos em papas, para poder continuar dando sequência no trabalho que eles exerceram há muito tempo atrás, desde o tempo de Jesus, de César. O Império Romano preside neste mundo inteiro, mas as pessoas não acreditam na palavra de Deus. Pode procurar na Bíblia, se você encontrar Ave Maria, reza de terço, purgatório, dogmas que os homens inventaram, traz para nós examinar. Mas eu te afirmo que não existe. O que existe é o juízo de Deus, o homem morrer e depois vindo o juízo final. Morreu bebendo cachaça, acorda no inferno. Morreu fumando maconha, acorda no inferno. Morreu adulterando, acorda no inferno. Morreu na idolatria do futebol, acorda no inferno. Porque Jesus não veio brincar de pregar evangelho. E eu não estou aqui brincando de pregar evangelho. Eu sei de onde ele me tirou. Da mesma forma que ele me tirou, ele tem poder para te tirar também. Se você abrir este coração de pedra, este coração duro, que Deus quebra ele, esmuaça todo. A sua soberba, Deus vai abater. O homem pensa que Deus é um coitadinho, que Deus é um fanático, que Deus é homofóbico. Essa geração má e adúltera, geração de lésbica, geração de homossexuais, homem deitando com homem, cometendo torpezas, mulher deitando com mulher. A Ludmilla casou com outra mulher, só promove coisas que não prestam, sensualidade, pornografia, nudez, lascívia. E os homens gostam de ouvir esse tipo de pessoa. Mas vê se parava para ouvir o que Paulo falava, Pedro falava, o próprio Jesus falava, não queriam dar atenção, e quando dava, só para contradizer, queria contradizer a mensagem de Jesus, mas não pôde. E nem vai poder, porque ele permanece tendo autoridade nos céus e na terra. Eis que todo o poder me foi dado no céu e na terra, Jesus falou. Eu quero ver aonde essa geração vai ir. Quero ver o fim dessa geração. E o fim está escrito. O profeta Asaf falou: quando entrei no santuário de Deus, ele me mostrou o fim dos ímpios. Será como cinza debaixo dos pés dos justos. A sua alegria vai acabar, a sua farra vai acabar, a sua bebedeira vai acabar. Lá no inferno não vai ter cerveja, como falou Zeca Pagodinho. Não vai ter mulher bonita para você vadiar com elas lá. Lá no inferno só vai ter fogo e ranger de dentes, bicho que não morre e fogo que nunca se apaga. Vai acreditar em quem? Vai crer em quem? Jesus ou nos papas? Em Jesus ou nos padres? Em Jesus ou nos mercenários que são introduzidos como pastores? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é, não existe outro. A Bíblia diz: não existe outro Deus em que possamos confiar, porque não há outro semelhante a ti. Nenhum outro Deus se fez antes de ti e depois do Senhor. Só Deus é Deus. Deus é o Deus de Elias, Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Moisés, e Deus é o meu Deus. Mas o Deus do mundo é o diabo. Paulo falou: e ele cegou o entendimento, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles, e assim se manifeste a glória de Deus, que é a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que possam ter direito o fruto da árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos e todos aqueles que amam e praticam mentira.
vai ficar de fora do reino dos céus. Porque Paulo falou que vão ficar de fora os mentirosos, os adúlteros, os efeminados, os ladrões, os bêbados, os injustos, os sodomitas, os edomitas irão ficar de fora do reino dos céus. E quem vai entrar no reino dos céus? Quem lavou as suas vestes no sangue de Jesus, que recebeu o selo da redenção do homem, o Espírito Santo de Deus, que foi derramado. Jesus falou em João, no capítulo 16, o Espírito Santo que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Diz que crê em Jesus, mas da boca para fora. Não crê em mim, Jesus falou. Da justiça, porque vou para o meu Pai. A única justiça que excede a justiça dos escribas é a justiça de Deus. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás, o falso profeta, o anticristo vão ser jogados vivos, e a besta no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E todos aqueles que receberam um sinal na mão ou na testa vai ser jogado juntamente com eles para sempre e eternamente. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Jesus, ele ensinou o homem: não preocupeis com as coisas, não estejais ociosos com o amanhã, com o que há de comer ou com o que há de vestir. Preocupai em estar o seu nome escrito no livro da vida. Se preocupa em ir morar no céu. Se preocupa em ter o seu nome escrito diante de Deus no livro da vida. Arrependa-se hoje dos seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará de Deus a misericórdia. Põe a sua boca no pó e clame. Quem sabe assim haja esperança. Quem sabe assim haja a esperança. Porque as pessoas não têm mais esperança. Tem esperança na Mega Sena, para ver se fica rico e vive uma vida boa, farta aqui na terra. Tem esperança no jogo do bicho, para ver se acerta na cabeça. Mas para ver se tem esperança em Jesus, não tem. São mentirosos quando ainda afirmam. Porque se tivessem esperança em Jesus, viveriam para Ele. Como Paulo falou: o viver que hoje vivo na carne, não vivo mais para mim, mas vivo para o Filho de Deus, que me resgatou. Vamos.